Oi, turma, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês. Você já sofreu bullying na infância? Aquelas agressões infantis na escola, geralmente, com os colegas de rua, onde você vê que vários traumas são adquiridos, não é? Será que você não sofreu na infância? Vamos prestar atenção se você não está sofrendo hoje, na vida adulta? Bullying não tem idade. Vamos conversar sobre isso. Pois é, né, gente? Ouvimos falar tanto do bullying como um comportamento ruim, infantil, geralmente, ou na adolescência, um comportamento agressivo, um comportamento até maldoso, julgado como maldoso muitas vezes, não é? Claro que cada uma dessas crianças e adolescentes que causam bullying, né, aqueles que provocam bullying, são justamente adolescentes ou crianças que tiveram esses exemplos em casa, com pai, com irmão mais velho, com mãe, com alguém. Não é à toa, de algum lugar eles absorveram essa conduta. É a conduta do bullying, que é aquela postura, não é, de tentar provocar insistentemente, repetitivamente, com agressões físicas, não é? Ou então às vezes rotulando um colega de sala de aula, né? Alguém que estuda com você, na época estudava com você, mas é como eu disse, vou chegar aí, isso também acontece na vida adulta. Esse tipo de bullying, às vezes psicológico, ele é bastante pesado também. Aquele bullying que rotula o outro, pegando uma característica física, muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro, cor da pele, porque fala mal, né, ou tem alguma dificuldade de dicção, alguma questão que possa chamar atenção e ser ridicularizada, tornando o outro inferiorizado. Qual é, então, a primeira intenção do bullying? A primeira intenção do bullying é o exercício do poder, é uma disputa de poder. Na verdade, a criança, você deve estar se perguntando, mas a criança já tem esse comportamento? Sim, a criança já tem esse comportamento. Não podemos esquecer que vivemos num mundo atualmente onde a disputa pelo poder, a competição é predominante. A ética, o senso de justiça, a sensibilidade humana ainda está emergindo. Ela existe, mas ela ainda não predomina no mundo. É um mundo de guerras, de conflitos, de disputa de poder entre religiões, né, entre povos, países, economias, né, e vemos isso em todo lugar. A gente vê, por exemplo, a violência causada até pela disputa e o bullying causado até nos esportes, no futebol, aqui no Brasil principalmente, apesar de uma atitude recente agora, dessa semana, bastante bacana, né, em que os clubes mais importantes, Palmeiras e Corinthians, se parabenizaram pelos aniversários, né, mostrando que são rivais, mas não são inimigos. Porque há muito bullying também, até mesmo por causa disso, porque se perde um jogo, porque, né, enfim, as crianças aprendem isso, a brigar, diminuir, ridicularizar, inclusive por essas questões. Ou seja, é a necessidade de exaltar a derrota do outro. Então é justamente essa disputa de poder, não é? Essa necessidade da pessoa se autovalorizar, de ser o valentão, não é? Porque é isso que é o bullying, é a necessidade de mostrar que a pessoa é o valente. Porque a sociedade valoriza isso, aquele que submete o outro, aquele que tem o controle, aquele que tem o poder. Aí surge, vamos lá para o universo infantil, na escola, por exemplo, onde acontece muito isso. A criança, surge lá um garoto mais quietinho, muito inteligente, que cativa o carinho dos professores. Aquele que não cativa tanto porque é mais agressivo, é mais alto, é maior, tem uma postura mais impulsiva, não é? Os professores têm que controlar mais e criar mais proibições, às vezes, regras, né, para manter sob controle a conduta daquele outro aluno. É comum que aquele aluno, se ele já tem uma educação e uma tendência, modelos, exemplos, né, de agressividade, de inferiorização do outro, começar a cometer o bullying com aquele que é o quietinho, que é o inteligente, que é aquele que cativa o carinho dos professores, que é o bonzinho, por exemplo. Essa característica envolve duas coisas muito importantes presentes no bullying, que eu quero que vocês prestem atenção, porque estarão também presentes na vida adulta, na vida de todos vocês. Uma delas é a necessidade de manter o domínio, o controle sobre o território. Mostrar que sou eu que mando. Tanto que o bullying ele tem um pré-requisito muito importante, que é plateia. O bullying precisa de plateia. Qual é a graça, né, para aquele que provoca o bullying de agir dessa maneira se não houver plateia? Ou pelo menos que as pessoas saibam disso depois, para que possam repercutir o poder daquele que provoca o bullying, que atemoriza, que consegue manter um status de liderança,
mas uma liderança, entre aspas, né? Na verdade, é uma postura autoritária, regida pela agressividade. Então, a primeira coisa é isso, é a necessidade de manter o território, não é? E diante dos outros mostrar o seu poder. A segunda é a inveja, aquilo que o valentão não consegue ter, não é? Ele começa a invejar no outro. Aí você fala, mas o que ele vai invejar naquele que é quietinho, que nem chama tanto atenção? Justamente o que eu falei agora há pouco, por exemplo, o carinho dos professores, ele é o bonzinho, ele é legal, ele presta atenção nas aulas, o professor gosta disso. Então, alguma coisa pode chamar a atenção desse valentão, né, o que causa o bullying, e começar então a provocar aquela outra criança mais quieta, né, um comportamento bastante comum. Por que bastante comum? Porque aí vem um segundo fator. Veja só, são 4 fatores muito importantes do bullying, não é? A primeira postura do agressor, o que o motiva, que é a busca do poder, a busca do domínio, né? E com isso, como ele não sabe ter poder pelo próprio carisma, como ele não se conhece, não se valoriza, ele busca se exaltar o poder dominando os outros, inferiorizando os outros, ridicularizando os outros, mostrando que os outros não têm valor. Na verdade, essa é a primeira coisa só, porque a segunda é a plateia, as pessoas que são coniventes, são inclusive as outras crianças. Muitas delas ficam quietas, atemorizadas, outras apoiam de uma maneira um pouco mais disfarçada, mas apoiam que o bullying aconteça. Raramente você vai ver uma criança ou um grupo de crianças que adota uma postura de defesa daquele que está sendo prejudicado. Muitas vezes por medo, mas é difícil você ver esse comportamento. Se não partir, obviamente, dos adultos, quando se tratam de crianças, né, onde essa situação ocorre na infância, se não partir dos adultos, professores, educadores, pais, modificar essa situação, não haverá uma mudança substancial. Porém, a mudança não é apenas orientando, ensinando, né, como se faz. Ajuda, mas é preciso que os adultos mudem o próprio comportamento. Olha só quanto preconceito você tem hoje em dia. Quantas vezes você tem um comportamento de bullying com os outros disfarçado de uma crítica inteligente, disfarçado de uma postura de indiferença. A indiferença também pode ser uma forma de bullying, é uma exclusão, não é? Como eu falava agora há pouco para vocês. Então, quantas vezes você exclui, você é indiferente, você é crítico excessivamente? Você pode provocar um comportamento desse ou pode ter alguém ao seu redor provocando com você esse comportamento. E isso é muito comum, por exemplo, no ambiente de trabalho, não é? Entre pessoas que são colegas ali, né, que estão disputando o mesmo território de atenção, de busca de uma promoção, de busca de um salário melhor, né, e tentando controlar aquela situação. Ao invés, né, de cada um valorizar o próprio carisma, como eu disse, os próprios talentos, é comum que aqueles que não conseguem se exaltar pelo próprio carisma e pelos próprios talentos comecem a tentar criticar, diminuir outras pessoas. O bullying também existe na vida adulta, como eu disse, mais elaborado, utilizado às vezes com uma perspicácia maior, mas ele está muito presente. Como eu falava para vocês, então, para ter bullying, basta haver uma motivação, né, daquele que causa inveja ou raiva, tentativa de domínio, de assumir o poder total, ter uma plateia passiva, omissa, né, e ter uma pessoa do outro lado bastante insegura, com baixa autoestima, né, pode ser uma criança, mas pode ser um adulto, com baixíssima autoestima. A baixa autoestima que faz muitas vezes aquela criança até mesmo chegar ao ponto, por medo de aceitar aquele processo de bullying por muito tempo. Então, apenas, além disso, só mais um fator caracteriza o bullying, a repetição das agressões. Agora, quantas vezes você não vem sofrendo isso? Se pergunte, vai e questione, se analise se você mesmo ou outras pessoas com você não têm motivos, inveja ou raiva, não é? Disputando o poder com você e tentando obter aquilo que é seu, com raiva porque não conseguem ter o que você tem, sei lá, sua alegria, sua comunicação, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa simpática, alguma coisa que você às vezes nem percebe porque não se valoriza o bastante. Então você tem uma pessoa com motivação, você na baixa autoestima, que é o que você pode corrigir em primeiro lugar, você nota uma postura repetitiva e você começa a notar uma egrégora de pessoas, que é toda essa plateia de pessoas. Hoje, essa plateia pode ser física ou até mesmo virtual, através das redes sociais.
Então, muitas vezes o bullying, ele está presente sim na vida adulta. E a única forma, gente, de terminar, de acabar com isso, é que o mundo adulto, né, não adianta só tentar educar crianças para não agirem assim, porque o mundo adulto precisa se corrigir. Os adultos precisam parar de agir de maneira competitiva, de maneira a olharem, como eu sempre digo, o vizinho e não a si mesmos. Buscar em si o seu valor e assim como educar as crianças, mostrando o valor de cada um, sem comparações. Eu friso sempre muito isso com todos os meus ouvintes, alunos, aqui espectadores dos vídeos. Não comparem as crianças, não é? A comparação estimula posturas competitivas, estimula a inveja, estimula a raiva de um com o outro. Quando você aprende, não é, a exaltar o valor de cada um, tanto quanto você precisa aprender a se valorizar sem se comparar a ninguém, aí estará um dos grandes motivos pelos quais teremos no futuro, em breve espero, uma sociedade colaborativa, né, cooperativa, porque cada um vai perceber o próprio valor, o próprio carisma e o valor e o carisma do outro. E aí haverá uma soma de qualidades positivas, sem que haja necessidade de destruir o outro para ocupar o seu lugar, ok? Espero ter inspirado vocês a uns insights através desse vídeo. Acho que é sempre bacana questionar, não é? Isso também é prosperidade, é libertação das posturas opressivas, não é? E a gente tem que entender a raiz psicológica disso tudo. Se você curtiu o vídeo, dá seu like aqui, é sempre muito importante para mim. Se ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube para receber as notificações dos vídeos inéditos lançados às terças, às quintas e aos domingos, ok? Grande abraço a todos vocês e até a próxima.